As paz? Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu fico imaginando quão lindo será o nosso coral no céu. Porque se 4 pessoas que estão no processo de santificação, sendo preparadas para o céu, conseguem transmitir um louvor tão extraordinário, como será lá no céu? Quão lindo e maravilhoso será lá no céu? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo e imaginando quando ele disse que desejava estar lá no céu. E às vezes nós ficamos com esse sentimento de desejar estar neste momento, gozando das faculdades celestiais com o nosso Deus. Mas aí ele continua que por amor daqueles pequeninos ao qual o Espírito Santo tinha confiado a ele a transmissão do Evangelho, ele continuaria ainda um pouco por aqui. Então, por esse tempo que estamos aqui, vamos continuar com o Espírito e a nossa mente pensando no grande momento de estar lá no céu e caminhando todos os dias aqui na terra, tentando cumprir, se esforçando, desejando caminhar pela vontade de Deus. Amém, queridos? Amados, abram suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 1. Vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo de número 4. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Amém ou misericórdia? Amém. Glórias a Deus. O povo está aí bem afiado. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de reconstruir-lhes um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com você. Onde quer que se encontre este remanescente judeus, e seus vizinhos o ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, te somos gratos. Te somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor é. E por tudo que as tuas infinitas misericórdias são abundantes na nossa vida, Pai. Continua falando aos nossos corações
Assim como o Senhor tem falado através das leituras, através desses louvores maravilhosos, e agora através da Tua palavra, Pai. Que cada coração esteja humilde e quebrantado, em que cada vida haja temor e tremor, e que o Teu nome cresça e o meu diminua, e que esta palavra seja cravada e gravada nos nossos corações. Muito obrigado, Pai, pela semana que o Senhor concedeu a mim, e assim também aos Teus filhos, Pai. Tem misericórdia daquele que não pôde chegar até aqui, Pai, mas tão desejoso estava. Tem misericórdia daquele que ainda não despertou para as maravilhas que é estar em Tua presença. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos no domingo passado como nós aprenderíamos a enxergar. E a enxergar com uma pessoa que não tinha a visão. Nós trabalhamos o texto que falava sobre uma pessoa que não tinha nome. E além do mais, era deficiente visual. Porém, hoje nós vamos aprender um pouco como reconstruir aquilo que está, por vezes, quebrado, esfacelado, destruído no nosso coração. É interessante que eu tenho uma rotina. Quem me conhece sabe que as minhas rotinas, elas são meio pelas madrugadas, né? Às vezes a gente está aí até às 2 da manhã, ainda atento. E nós estamos sempre em alinhamento, tanto o grupo de louvor quanto eu. E geralmente entre sexta e sábado, eu estou ali concluindo aquilo que Cristo tinha para passar para mim e consequentemente transmitir para os amados. Mas foi bem interessante essa semana, porque teve um dia que eu não consegui dormir. Já passava da 1h da manhã e eu me deitei e virei para um lado, virei para o outro. O diácono Amaro Júnior perguntou aqui na EBD se alguém já tinha passado por isso. Quem estava na EBD aqui? O diácono não perguntou? Se o espírito incomodava na madrugada. E aí eu me virei para um lado, me virei para o outro, até então que eu entendi que Cristo, Ele estava me chamando. E me chamando para transmitir essa mensagem, não para vocês, primeiro para mim. Primeiro para mim, que recebi de bom grado, e trabalhei e estou trabalhando em meu coração, áreas que precisam ser restauradas, áreas que precisam ser reconstruídas, e que o amado irmão possa estar guardando esta palavra em seu coração. Minha irmã Rízia tinha mandado os louvores já, e de imediato eu disse: Jesus escolheu esse daqui. Ele disse: mas já, pastor? Geralmente o senhor fala sexta e sábado. Eu digo: olha, não se envolva não nesse negócio não, porque isso aí foi o ADM eclesiástico aí que transmitiu a cada um de nós. Aprendendo a reconstruir. Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Queridos, primeiro versículo, nós temos 2 pontos interessantes que vão falar bastante ao nosso coração. No primeiro versículo ele diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aqui eu quero parar com os amados irmãos. A primeira coisa que Cristo ele transmitiu ao meu coração, quando eu estava naquela madrugada lendo a palavra de Deus, é que no processo de reconstrução, Deus é soberano. No processo de reconstrução, Deus
Ele é soberano. Quem era Ciro? Cristão, judeu, sacerdote, profeta, discípulo de Cristo. Não era isso? Eu estou lendo a Bíblia errada? Não era isso não? Não? Ciro era um tirano. Era aquele que dominava e governava com braço de ferro. Mas é interessante, porque foi ele que Deus escolheu para libertar o povo daquele momento ao qual o povo estava vivendo. Os amados aqui sabem e lembram qual era o momento que o povo de Israel passava? 70 anos de cativeiro babilônico. 70 anos de opressão, de sofrimento, de tortura, de humilhação, de trabalhos pesados, de um fardo gigantesco sobre as suas costas. E é interessante que Deus, Ele escolhe alguém que aos olhos humanos não era o melhor, não era o mais viável, não era aquele que por sua vontade própria você escolheria. Mas queridos, é interessante que no processo de restauração da nossa vida, aquele que conhece o nosso coração, ele sabe do que precisamos, e ele sabe das características ao qual necessitamos, e ele usa aquelas pessoas que ele deseja no processo de restauração. Isso é bem interessante, meus amados, porque por vezes nós queremos mandar em Deus, por vezes nós queremos dizer a Ele como fazer, nós queremos afirmar e dizer: eu quero desse jeito, eu quero reconstruir, mas eu quero reconstruir assim, assim, assim e assado. Porém, queridos, Deus, Ele é soberano. E Ele não divide a glória dEle, nem comigo e nem com você. O que precisa ser restaurado? A palavra que eu recebi, eu sei o que precisa ser restaurado na minha vida. E sei quantas e quantas vezes eu cheguei para Deus e disse: não, eu vou fazer desse jeito, porque eu acredito que melhor seja desse jeito. E por vezes nós estamos assim. E é interessante que isso por vezes, tem um jargão aí fora que diz que é dar murro em quê? Em ponta de faca. É eu saber que preciso de algo, é eu entender que preciso restaurar algo, mas eu não consigo colocar Deus no topo de toda essa situação, me render, me prostrar diante Ele e dizer: é o Senhor que vai restaurar. Faça do seu jeito. Amados, é interessante que no meio desse processo existe uma coisa que após este ato é algo salutar, que se chama obediência. Quando nós entendemos que precisamos restaurar algo na nossa vida e começamos a transmitir a Deus aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ele vai ficar parado? Ele vai começar a fazer. E aí começa as nossas dificuldades. E aí começa por vezes um cabo de guerra santo, onde você fica puxando para um lado e Deus fica puxando para o outro. Amados, precisamos no processo de restauração entender que Deus, Ele é soberano. Entender que para que eu seja transformado,
que eu seja restaurado, que eu seja reconstruído, que eu seja reformado, eu preciso obedecer a esse ser que é soberano. E quanto mais tempo eu levo para ceder aquilo que Cristo tem para nós, mais difícil fica a nossa caminhada, mais difícil fica a nossa trajetória, mais doloroso fica o processo. Amados, teve uma certa pessoa que estava transpirando ódio, transpirando desejo de vingança, transpirando e exalando maldade. E aquela pessoa chega e reúne um grupo e sai durante um caminho, e no meio do caminho acontece algo extraordinário, e aquela pessoa se prostra ao chão, e naquele momento a pessoa escuta uma voz, e essa voz dizia: meu filho, não está sendo duro para você ir contra a minha palavra? Alguém sabe de quem eu estou falando? Quem? O Saulo. O apóstolo Paulo, que outrora era chamado pelo seu nome de origem romana, Saulo, ele ouve de Deus algo que por vezes eu escuto: meu filho, duro é recalcitar-te contra esses arguilhões, duro é no processo de restauração você tentar fazer do seu jeito, duro é no processo de reconstrução você imaginar que é você quem vai fazer, não sou eu, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vai estar lá além do Rio Azul, onde as ruas são de ouro e de cristal, que cantamos de maneira magnífica nesta noite. Amados, vamos aprender a reconstruir aquilo que está, por vezes, necessitando ser reformado no nosso coração. Primeiro, entenda que Deus é soberano. Segundo, obedeça à vontade dEle. Terceiro, confie. Precisamos, por vezes, em nosso coração, restaurar a confiança. A confiança em quem? Em mim? Em mim? Não. Eu sou falho, eu sou pior do que vocês tudinho aqui. Tudinho. Se não for o Espírito Santo de Deus que puxe o carro que está desalinhado, o negócio desanda. Mas a confiança em Deus, porque nós vimos aqui no texto que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprisse a palavra de quem? De Deus. Amados, ele não prometeu? Isso não é conversa não, meu irmão. Isso não é balela. Isso aqui não é conto de fadas, não. Isso aqui não está sendo falado para você dar amém, glória a Deus, aleluia. Isso aqui está sendo confirmado no teu coração. Ele não te prometeu? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas é no meu tempo? Não. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é no meu jeito, porque eu não sei o que é bom, não sei o que é perfeito, eu não sei o que é agradável. Mas Deus, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Porém, queridos, para que essa restauração da confiança ela aconteça nas nossas vidas, nós precisamos ouvir o que os anjos
que não têm asas, falam ao nosso coração. Porque Deus levantou Jeremias 70 anos antes. 70 anos antes, alguém tinha chegado para outra pessoa e afirmado: meu irmão, a dificuldade vai bater a tua porta, mas confia em Deus, e eu estou contigo, estamos juntos e não abro. Se a dificuldade chegar e eu não confiar nessa palavra, como é que vai estar a nossa reconstrução? E muitas vezes Deus está falando o tempo todo. Ele está falando através de um louvor, Ele está falando através de uma leitura, Ele está falando através de um programa que você assistiu, Ele está falando através de uma pessoa que chegou na sua casa, Ele está falando através da pregação, Ele está falando com você constantemente. Mas precisamos ouvir. Precisamos ouvir, porque alguém será usado por Deus para te ajudar nesse processo. Alguém vai ser usado por Deus para, quando você estiver caído, aquela mão vir e te levantar. Mas por vezes nós queremos que seja o próprio Deus que desça, pegue na nossa mão e nos levante. Mas por vezes não é assim. No processo de reconstrução, entenda que Deus é soberano. Precisamos reconstruir a soberania de Deus dentro da nossa vida e dizer que: Senhor, toma a chave da minha casa, toma a chave do meu carro, toma a chave da minha vida. Eu sou teu. Faz comigo o que o Senhor desejar. No processo de reconstrução, precisamos reconstruir a confiança. A confiança que temos em Deus, ou pelo menos que afirmamos ter. É interessante que tem Josué, meu pimpolhozinho. Eu coloco ele em cima daquela mesa, me afasto dele cerca de 20, 30 centímetros e digo assim: vem. Ele faz carreira e para. Ele faz carreira e pula. Ele pula porque ele é sem noção? Ele pula porque ele confia. Ele tem certeza que eu vou pegar ele. Ele tem plena convicção que não vai cair. Ele tem certeza dentro do seu coração que nada de ruim vai acontecer. O que falta para você confiar mais em Deus? O que falta para confiarmos mais naquilo que Ele tem falado aos nossos corações? Amados, no versículo 2, tem algo bem interessante, que diz o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Amados, no processo de reconstrução, reconstruo o ideal de Deus soberano na minha vida, reconstruo a confiança que tenho dentro do meu coração, e eu reconstruo a missão que Deus tem me dado. Ciro, ele entendeu qual foi o propósito de Deus na vida dele. Ciro, ele entendeu qual era o chamado que Deus tinha para ele. Ciro entendeu e reconstruiu no coração dele a missão que o próprio Deus tinha impetrado para ele. Amado, qual a nossa missão? Qual é a sua missão? Você não foi chamado aqui para esse reino para cantar aquela música do missionário chamado Raul.
Raul Seixas, que diz: eu me sento num apartamento com a boca aberta, cheia de dentes. Os amados conhecem esse missionário, né? Você não foi chamado, meu irmão, para estar sentado com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, você não foi chamado para isso, queridos. Também você não foi chamado apenas para ser próspero, para ter fama, para ter dinheiro, para ter uma saúde plena. Você pode ter isso? Você pode ter isso? Claro que sim. Porém, queridos, para termos isso, nós precisamos antes fazer o que Mateus capítulo 16, versículos do 24 ao 27 diz: Então Jesus, não eu, disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém foi chamado por mim, se alguém entendeu a sua missão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Amado, você foi chamado para glorificar o nome de Jesus Cristo, através do cuidado daqueles cordeirinhos que Cristo colocou na sua mão. A partir daí, eu tenho prosperidade, saúde, dinheiro, fama, o que for. Mas antes disso, eu preciso seguir o que Jesus e não eu transmitiu primeiro ao meu coração, que é negar a si mesmo, é negar os meus desejos, é negar a minha vontade, é negar o que eu estou achando que é certo, e apresentar a Deus e dizer: Deus, me mostra o que é certo. Deus, Tu és soberano na minha vida. Reconstrói aquilo que por vezes está quebrado dentro de mim, que não está conseguindo se alinhar ao Teu desejo, ao Teu desígnio, ao Teu propósito. Ciro não era alguém que andava com Deus. Você é. Eu sou. Ciro era alguém que estava levantando homens para a guerra, para a batalha, para matar. Eu e você não, queridos. Nós precisamos reconstruir a missão que Deus deu para nós. E lembrando o que nós vimos no início, duro é ir contra esse chamado. Amados, quando nós vimos Ciro colocando o seu empenho para reconstruir aquilo que por vezes ele nem imaginava que existia, como existia. Quando essa mensagem chega ao nosso coração, eu entendo que eu preciso também reconstruir meu relacionamento. Inicialmente, o meu relacionamento para com Deus. O relacionamento que está quebrado. Relacionamento que está por vezes rachado. Relacionamento que está por vezes faltando que um lado comece a andar. Porque Deus, Ele nunca parou de andar do teu lado.
Deus, Ele nunca deixou de estar ao teu lado. Deus, Ele nunca saiu do teu barco. Deus, Ele nunca deixou você só. Tem algo interessante, um poema chamado Passos sobre a Areia, que trata da vida de alguém sendo olhado através dos passos. E em momentos difíceis, aquela pessoa via naquela trilha apenas um par de pegadas. E nos momentos legais tinham 2 pares. Mas nos momentos difíceis só tinha um par. E quando ele chegou para Cristo, ele disse: nos momentos difíceis, cadê o Senhor lá? Cadê o Senhor do meu lado? Eu só via 2 pegadas. Eu só via ali 2 pés. E Cristo olha para ele e diz: filho, verdade, você só via 2 pés, mas aqueles 2 não eram os seus, eram os meus. Você estava sendo carregado por mim no meu colo. Cristo não te abandonou, Ele continua do teu lado. Mas esse relacionamento, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser alicerçado. Consequentemente, quando eu restauro o meu relacionamento com Cristo, eu restauro o meu relacionamento com aqueles que estão do meu lado, com aquelas pessoas que Cristo colocou em minha vida para andar comigo lado a lado, seja família, seja amigos, seja quaisquer pessoas. Precisamos edificar relacionamentos. Precisamos restaurar o acolhimento. É bom ser acolhido, meu irmão? É bom ser acolhido ou não? É maravilhoso. Talvez necessite de alguém, ou alguém necessite desse acolhimento. Acolhimento que você recebeu, acolhimento que você ganhou de Cristo, acolhimento ao qual foi executado plenamente pelo Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Reconstrua o acolhimento, reconstrua a intercessão, reconstrua o zelo pelas vidas, reconstrua o ensino e a dedicação na palavra. Aprofunde cada vez mais esses alicerces. Amado, no processo de reconstrução, nós primeiro precisamos reconstruir a soberania de Deus na nossa vida. Por seguinte modo, nós precisamos restaurar e reconstruir a confiança de Deus, a confiança em Deus. E dando continuidade, precisamos reconstruir, restaurar a missão primeira que Deus colocou na nossa vida. A minha vida eu sei qual é, a sua só você e Deus sabe. E só você e Deus sabe que Ele está falando não com seu irmão do lado, e sim com você. E mais uma vez, duro é ir de encontro ao que Deus tem falado ao meu coração. Duro é para mim ter por vezes Deus dizendo: meu filho, de novo, eu já disse a tu. E eu olhar e dizer: Jesus, me perdoa, mas eu vou tentar. Tem um hino que ele diz: me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo. Mas às vezes Deus tem colocado pessoas como Jeremias para avisar o que irá acontecer, mas não queremos estar junto. Preferimos seguir carreira solo. Amados, reconstrua a missão que Deus colocou na sua vida. Versículos de número 3 e versículo de número 4 diz o seguinte: quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás de algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro,
e com os seus bens. Amados, é interessante que no processo de reconstrução, precisamos reconstruir o primeiro amor. Precisamos reconstruir o desejo de servir ao Senhor. Precisamos reconstruir a sede de Deus. 50.000 homens se levantaram e voltaram nessa primeira levada. Depois foram quase 2.000 com Esdras. As pessoas, quando ouviram o chamado de Deus, elas se colocaram a serviço do reino. E a mim e a você, meu irmão, o que falta para voltarmos o primeiro amor? Aquele amor que desejávamos estar sempre, não só na igreja, mas cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Aquele primeiro amor que fazia com que nós arrumássemos um tempo para estarmos nos dedicando à palavra de Deus, estarmos nos dedicando à oração, estarmos nos dedicando a servir de fato ao Senhor. Onde ficou esse primeiro amor? Processo de reconstrução, ele transmite para nós que esse primeiro amor, ele precisa ser reconstruído. Se coloque a serviço de Deus, meu irmão, assim como você o serviu outrora. Não fique apenas olhando e lamentando o porquê. As pessoas que não foram, elas contribuíram com seus bens, com orações, com incentivo, amando. Querido, enquanto houver fôlego, louve ao Senhor. Enquanto houver fôlego, louve ao Senhor. Amados, cada um lembra aqui do seu primeiro passo com Cristo. Quando você fez aquela decisão e você esteve ali firme. O culto poderia ser de 6 horas da manhã que você estava lá. Se tivesse no domingo escola bíblica de 8 horas, ensaio de 10 horas, não sei o que de 2 horas, culto de 7 horas, a gente estava em tudo. E às vezes algumas pessoas dizem: ah, mas aí era porque eu era muito jovem. Às vezes não. Às vezes nós já nos convertemos com filhos, com trabalho, com afazeres. As dificuldades, elas sempre existiram. O que não existia eram os porquês. O que não existiam era por vezes o que Ageu fala em seu livro. Para reconstruir o templo de Deus não tem-se tempo, mas para fazer casas estrucadas e adornadas existe-se tempo. Isso está no livro do profeta Ageu, não sou eu que estou dizendo. Amados, reconstrua o desejo de servir. Falamos na semana passada sobre nos esforçar, e vimos a etimologia da palavra esforçar, que é algo que vai, é algo que vai além. Esforçar-se é algo que vai além. Se estamos aqui e conseguimos de maneira normal estar aqui, eu não estou me esforçando. Para que eu possa sair daqui, eu preciso fazer o quê? Dar um passo para o lado, e dar mais 2 para frente, depois dou mais um para um lado, e sigo. O normal seriam 2 passos, e eu chegaria no lugar. Mas por vezes, esse esforço é necessário. E fazíamos quando o primeiro amor estava ardendo em nosso coração. Reconstrua dentro de você, assim como Cristo transmite para dentro de mim este primeiro amor. Amados, é interessante porque Deus, Ele mostra que
não existe apenas uma forma. O diácono Amaro Júnior, ele estava falando aqui sobre a EBD e dizendo que o pastor Alain, ele tem uma forma de transmitir o conhecimento. O diácono Cosmo, ele tem uma forma de transmitir o conhecimento. O diácono Marcos, ele tem uma forma de transmitir o conhecimento. Mas o conhecimento está sendo transmitido. O conhecimento não pode parar de ser transmitido. Então, por vezes, querido, o meu primeiro amor, ele precisa retornar, mas por vezes eu não consigo mais fazer daquela forma que era feita. Mas eu posso de outro jeito. Eu posso dobrar os meus joelhos e orar. Tem algumas pessoas aqui na igreja que quando nós saímos no socorro na madrugada, me mandam uma mensagem. Diz: pastor, estou começando a orar. Quando eu volto, eu sempre faço questão de colocar no grupo que chegamos. Essa mesma pessoa manda mensagem para mim e diz: pastor, eu estou indo dormir agora. Essa pessoa foi para o socorro? Claro que foi. Ela estava lá. Ela estava lá conosco, em espírito e em verdade, meu irmão. Então não existe porquê e porquê. Existe o desejo de servir como der, como Deus propor no seu coração. Não é por obrigação, nem com tristeza, e sim com alegria, muita alegria. É interessante que nessa vibe de muito pouco, bom ou ruim, vemos uma pessoa entrando ali pela porta, vem bem devagarzinho, e aí conseguimos ver o desejo que essa pessoa tem de entregar algo nesse recipiente que está ali. Porém, quando conseguimos olhar na mão daquela pessoa, conseguimos ver apenas 2 moedas de 10 centavos. E aquela pessoa, ela coloca ali dentro, talvez com os olhos cheios de lágrimas, e naquele momento que ela entrega, ela diz: Senhor, recebe essa minha oferta, porque é tudo o que eu tenho. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa na Bíblia? A viúva pobre. A viúva pobre que ela deu tudo o que tinha. Amado, Deus, ele não quer nada mais nem nada menos de você. Ele quer apenas tudo. Ele quer apenas tudo. Por quê? Porque ele é dono de tudo. Ele quer tudo. Ele não quer você pela metade. Ele não quer você um pedaço, um quarto, um terço. Ele quer tudo. Porém o tudo às vezes são 2 moedas. E Jesus olha para aquela mulher e diz que foi ela que doou mais. Amados, Deus sabe o que nós temos a entregar. Se de fato são 2 moedas, 20 moedas, 200 moedas, uma oração, um aperto de mão, um abraço forte. Mas reconstrua esse primeiro amor. A concluirmos a restauração, ainda temos algo a aprender, que por vezes fica esquecido nos nossos corações. Esdras, no capítulo 6, no versículo 22, diz o seguinte: em seguida, comemoraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra, pois o Senhor tornou o rei da Assíria favorável a eles e o levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus do Israel.
Amado, reconstrua a alegria dentro do seu coração. Reconstrua a alegria, o desejo de viver, o desejo de estar alegre, o desejo de sorrir. Volte a se alegrar, meu irmão, porque nada que Cristo transmite para mim e para você é ruim. Por vezes é duro, mas não é ruim. Traz paz e alegria aos nossos corações. E quando passamos pelo processo de reconstrução, podemos louvar, se alegrar. Queridos, eu fico imaginando o tamanho dessa festa. Eu fico imaginando pessoas que passaram 70 anos sofrendo, mas que passaram pelo processo de reconstrução, que se obedeceram a Deus, que entenderam a missão, que disseram: eu, não mais. Tu, somente tu. E aquelas pessoas estavam naquela festa. Queridos, aquele povo, ele estava feliz, porque o culto seria restaurado. Ele estava feliz, porque havia reconstrução dentro do seu coração. Parece que eu estou ouvindo o som daquela festa, aquela alegria subindo, e a glória de Deus descendo e enchendo aquele lugar, meu irmão, assim como encheu o meu coração, assim como imagino que encheu o seu coração. A alegria de saber que Deus não me abandonou e se preocupa comigo, a ponto de transmitir ao meu coração o que preciso para ser restaurado, o que preciso para ser reconstruído, o que precisa-se para ser reedificado. Querido, se Deus não te amasse, Ele não precisaria trazer você até aqui para ouvir desse processo lindo de transformação na minha e na sua vida. Deus te ama. Deus te ama. Assim como me inquietou no meio da noite para transmitir essa mensagem ao meu coração. Obrigado por esse amor, Deus. Obrigado por esse amor. Mesmo sem merecer, mesmo sendo o pior de todos, obrigado por esse amor. Ei, amado, mesmo estando em guerra, mesmo na dificuldade, mesmo na aflição, creia, confie que Cristo está restaurando a sua vida, o seu lar, o seu emprego, o seu casamento. O que estiver de ser restaurado, creia tão somente que Ele vai restaurar o primeiro amor dentro do seu coração, a sede de Deus